Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam fabulosamente bem. E hoje vamos falar sobre Aristóteles. Um pequeno estudo sobre Aristóteles. Se você quer saber o que ele fez, qual foi a contribuição dele para a filosofia, para o pensamento ocidental, para todas as formas de elucidação, de raciocínio lógico, o que realmente o Aristóteles contribuiu para a humanidade, o que é o pensamento aristotélico, o que ele difere do Platão e qual é o lugar dele na filosofia e o que nos afeta hoje em dia. Se a pessoa falar, a pessoa tem um pensamento aristotélico, a pessoa tem a vertente aristotélica, ela tem alguns ideais aristotélicos, o que realmente o Aristóteles fez para ser imensamente lembrado em todos os tipos de cultura no mundo todo e até hoje, né? No ano 300 e pouco antes de Cristo até hoje, você tem o nome de Aristóteles ali como um dos maiores filósofos que já existiram. O que realmente ele tem de especial? Então eu vou explicar tudo nesse vídeo, me baseando aqui em alguns estudos pela internet e sobre esse livro aqui, fora os conhecimentos que eu já tinha. Então esse livro que se chama 100 Minutos para Entender Aristóteles, em que as ideias dele são condensadas, né? São colocadas ali todas as ideias de uma forma em que elas consigam estar mais elucidadas, né? Não tão de difícil entendimento, não tão rebuscado. Então vai ser uma leitura mais simples e eu planejo deixar mais simples ainda, beleza? E então, esse vai ser o vídeo de hoje. Como entender Aristóteles, a biografia dele, o histórico dele e a contribuição que ele teve do pensamento das principais ideias, beleza? Então, para ajudar, já deixa o like aí se você gosta do conteúdo, se você quer que eu continue postando aqui no YouTube. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, se você chegou nesse canal agora, não sabe o que é esse maluco falando com você, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Sempre que eu lançar um vídeo aqui, vocês vão receber o aviso aí pelo sininho, beleza? Então tem que ativar o sininho, beleza? Então é isso, esses são os recados. Esse vídeo pode estar um pouco mais escuro, que eu tô com uma iluminação meio fraca aqui, mas eu acho que dá para gravar assim, né? O que importa é o entendimento, né? E se esse vídeo ficar muito longo, como geralmente fica, é interessante vocês só escutarem, né? Tem muita gente que escuta só os vídeos, deixa ali meio como um podcast só ouvindo, né? E realmente não fica ali olhando, até porque não tem muito o que olhar, né? Só um cara falando aqui, então o importante são as ideias que eu estou passando. Então vamos falar sobre Aristóteles, beleza? Então, o Aristóteles, ele é o quê? Ele é o aprendiz, ele é o aluno de Platão, que foi outro filósofo grego da Grécia Antiga. E eles viveram no período clássico grego, né? E o professor do Aristóteles é o Platão, e o professor do Platão é o Sócrates, né? Então, o Sócrates começou com a ideia de trazer mais a filosofia para o entendimento humano, para a experiência humana, para o estudo do ser humano. Porque antes os estudos eram mais voltados para o cosmos, para o existencialismo, para como entender o universo, porque o universo foi criado, se tem um criador realmente. E depois de Sócrates, esses são os filósofos pré-socráticos, que vêm antes de Sócrates. Os filósofos que vêm depois de Sócrates, que é o pupilo dele, o Platão, e o pupilo do Platão, o Aristóteles, são filósofos pós-socráticos, né, que vão olhar mais para o interior do humano, pensar por que aquele humano age assim, por que o humano ele pensa dessa forma. Então vai ser tudo voltado para o estudo da humanidade, né? E não tanto para o metafísico, né? Metafísica é tudo aquilo que é sobrenatural, que é de energia, que não tem a ver exatamente com matéria pura ali, que é o que você pode observar. Galera, vocês vão notar que tá um barulhinho um pouco inconveniente aí, que é o ar-condicionado que tá ligado aqui, e o ventilador que também tá ligado, porque, cara, tá muito quente aqui, não dá pra gravar. Então, assim, com esse calor é difícil, senão... Teve um vídeo aí que eu gravei, não sei qual foi o último, e, cara, eu tava molhado de sol, tava brilhando de sol, tava muito quente, tava parecendo Edward do Crepúsculo, tudo brilhando. Cara, tava muito quente, então, assim, não tem como gravar sem ar-condicionado, pelo menos agora no verão. Beleza? Então, tá. Então eles foram do período clássico, e o Aristóteles, né, que foi aluno de Platão e aluno de Sócrates, ele vai ensinar quem? O famoso Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande, como muito rico, muito poderoso, ele contratou o Aristóteles para ser o seu professor. Então o Alexandre o Grande foi aprendendo muito
a filosofia, como observar o mundo, como entender o mundo, a compreensão das coisas, né? Tudo é ensinado ali pelo Aristóteles, que foi o professor dele, né? E esse vai se chamar o período clássico. Depois que o Aristóteles morre, vai entrar o período helenístico. Para quem não sabe, helenístico, o heleno tem a ver com a época de Alexandre o Grande. Então vai ter a ver com isso. E depois de algum tempo, Alexandre o Grande vai ser derrotado e o Aristóteles vai ter que se mudar, né? Vir um foragido, porque não tem mais quem o proteja ali, né? Que seria o Alexandre o Grande. E é isso que essa é a linha deles ali, né, de pupilo, professor, né, que começou com Sócrates. E o Sócrates mesmo não teve nada escrito dele assim, não teve nenhum pensamento que ele escreveu, ele não escreveu nenhum livro, não escreveu nenhuma tese, né. Tudo que nós sabemos de Sócrates foi o que o aluno dele, Platão, escreveu sobre ele. Então, tudo que você tem escrito sobre Sócrates, você tem escrito pelo Platão. Mas vamos voltar ao Aristóteles, né. Então, o que acontece? O Platão, para você falar de Aristóteles, para a gente começar, Matheus, está fugindo do assunto? Não. Para começar a falar de Aristóteles, eu tenho que falar o que veio antes dele, para poder mostrar o que mudou. O que Aristóteles pegou, olha, isso aqui é assim, então eu vou fazer assim, dessa forma, eu vou mudar. Então, para a gente entender o que o Aristóteles fez, quem ele é, a gente tem que entender como era o contexto antes dele. Então, o que acontecia antes era que o Platão, uma das maiores ideias do Platão, é que existia um mundo metafísico chamado mundo das ideias. Mateus, o que é o mundo das ideias? O mundo das ideias é como se fosse o divino, como se fosse o paraíso, o céu. É um mundo onde nós habitamos antes de vir para a matéria e vivemos aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então Platão ele dizia, nós antes de estarmos vivos, nós vivíamos de uma outra forma, lá no divino, né? Ele dizia que era uma outra dimensão, que era uma dimensão à parte, né? Que era uma dimensão superior. Então ele dizia que lá nós aprendíamos as coisas, que as coisas eram iguais aqui no mundo material, só que lá tudo era perfeito. Lá era um mundo que tudo era perfeito, tudo era amor, paz e, sabe, as pessoas se relacionavam perfeitamente, não tinha desavenças e tudo era como aqui, só que tudo perfeito, não tinha nada imperfeito, nada quebrado, nada ruim. Então, essa era a ideia do Platão. E o que acontece? Ele diz que quando a transição desse mundo para o nosso, essa dimensão para o nosso, nós estamos no mundo material, que o Aristóteles vai chamar de mundo sensitivo. O mundo sensitivo, que é o que nós temos aqui, nós sentimos, né? Nós vemos, falamos, ouvimos, temos o tato, né? Conseguimos sentir cheiros. Então, esse é o mundo do Platão para o mundo material. O Platão seria o mundo material. Né? Então, ele tem essa diferenciação, que são duas dimensões diferentes, só que uma seria, no caso, o mundo material, que seria o mundo dos sentidos, ele é uma cópia, uma sombra do que era o mundo das ideias. Então, existia essa diferença. E esse aqui, no caso onde nós estamos, seria uma cópia mal feita do mundo das ideias, que é o que o Platão dizia. E quando entrou o Sócrates, ele vai falar, não. Ele vai discordar do amigo dele, do amigo e professor, o Platão, e vai dizer, Platão, isso não existe, o mundo das ideias não existe, só existe o mundo físico, o mundo material, o mundo dos sentidos. Esse mundo das ideias aí, sobrenatural, metafísico, não existe. Ele vai dizer isso, né? Coisa que o Aristóteles vai dizer. Então, ele começa a argumentar, e essa vai ser a principal diferença entre eles dois, né? Que ele vai dizer que existe só o mundo material. E o Aristóteles, ele vai inovar na questão de ter um método aristotélico de racionalismo. Ele vai criar um racionalismo que é o quê? Você constatar uma verdade através não de do que você acha, de pensamento e tal, mas de vários fatores que vão se juntar e ter ali a solução, a resposta do que você quer, que é o quê? Um método investigativo que ele criou. Então, o Aristóteles vai criar esse método que é o quê? Você pegar histórico de coisas que já aconteceram, e você vai, aquilo ali acontece assim, aquilo ali faz isso, aquilo ali se transforma nisso, e aí você pegar coisas que estão acontecendo agora, você pegar exemplos e coisas que você pode realmente contestar, visualizar e contemplar que aquilo realmente existe, mais os seus sentidos, mais intuição. Então ele diz que os saberes, a sabedoria, vem de que você tenha
vários contextos, vários entendimentos de várias coisas diferentes, de várias percepções que você vai misturando ali, vai juntando, vai comparando tudo, e aí você, pô, isso aqui é assim, ou esse aqui não é assim. Então ele diz que nada pode ser constatado com uma ou duas coisas, que tudo precisa de um contexto com vários elementos ali pendendo para o mesmo lado para você falar, bom, isso aqui é uma verdade. Então o método investigativo foi o Aristóteles que criou. E aqui, nesse livro aqui, que eu recomendo muito, rapidinho, e é o Aristóteles, 100 minutos para conhecer, entender o Aristóteles. Vai mostrar aqui algumas das diferenças entre o Platão e o Aristóteles, né? Muito naquela questão do mundo superior e tal, que vamos dizer que o Aristóteles seja um pouco ateu, né? Assim, falando de forma meio generalizada. Claro que não é assim, né? Porque também acreditava que existia ele não acreditava em Deus e tal, que seria um motor universal ali, mas que existia um mundo antes do nosso mundo, não. O Platão dizia que ele já vinha para cá com conhecimento do que a gente aprendeu lá no outro mundo, o mundo das ideias. E o Aristóteles falou que não, a gente não aprendeu nada lá, não existe, a gente chegou aqui como uma folha em branco, sem aprender nada, vamos começar a aprender agora, tudo como? Método investigativo, a percepção, sabe, perspicácia, entendimento ali, você entendendo os sentidos ali. Então ele diz que a gente vai aprender tudo depois do nascimento. E aqui coloca o que vai diferir o Platão do Aristóteles? Bom, sobre a realidade. O Platão vai dizer que a nossa existência, o mundo dos sentidos, é uma cópia de outra dimensão, que é o mundo das ideias, que seria uma outra dimensão, onde tudo é perfeito e imutável. Já Aristóteles vai dizer que a realidade é o mundo das ideias não se confirma, que é outra realidade. Nossa existência concreta é real e oferece elementos para interpretá-la. Sobre os sentidos humanos, o Platão vai dizer, eles deturpam o mundo das ideias porque a esfera sensível não é verdadeira. Eles dizem, né, que as pessoas deturpam o mundo das ideias porque o mundo sensível não seria verdadeiro, porque não pode ver, não pode tocar, então para ele já não existiria. Né? Já o Aristóteles vai dizer que os sentidos humanos são vitais para a compreensão do mundo. Né? E dele que vem a investigação, dele que vem as constatações, né, da natureza de todos os seres. Agora, sobre o conhecimento, o Platão vai dizer que nascemos como reminiscências do mundo das ideias. Foi aquilo que eu falei. Como era no mundo das ideias, vai ser aqui quando nós chegarmos precisamente igual, só que de uma forma mais imperfeita, de uma forma mais problemática, de uma forma mais, sabe, não tão simétrica. Então vai estar aqui, nascemos como reminiscências do mundo das ideias. Nessa vida, nos cabe relembrar a partir de investigações filosóficas, né? Sobre o conhecimento dessa vida, nos cabe lembrar o que acontece. O Platão vai dizer que tudo que o Aristóteles fala sobre essas investigações e constatações, o Platão vai dizer que essas investigações estão, na verdade, nós nos lembrando de como era no mundo das ideias, que era o mundo superior. Então, o Platão vai dizer que nós, quando chegamos aqui, nós não aprendemos por nós mesmos, né, quando investigamos. Nós sim investigamos, mas nós não aprendemos, nós lembramos o que já sabíamos no mundo das ideias que a gente esquecia quando vinha para cá. E de alguma forma a gente vai lembrando disso. Isso era o que Platão pensava. Já o Aristóteles vai colocar aqui, nascemos como folhas em branco e dependemos dos sentidos e do uso da razão para adquirir conhecimentos. Galera, eu vou dar uma desligada aqui. Acho que não muda muita coisa, né? Fica só um pouquinho mais escuro. Que eu tô com muita dor na vista, né? Tô com muita dor na vista, então a luz tá me incomodando bastante, na verdade. Então decidi desligar um pouquinho, tá? Acredito que não vai interferir muito, assim, né? Que a imagem já é horrível, né? Já é ruim aqui, a iluminação já é péssima, né? Então, assim, vai mudar muito pouco, né? Do péssimo pro horrível. Então a lógica que eu falei, a lógica de observar, é uma coisa que o Aristóteles colocava ali em pauta, que nós íamos aprendendo conforme íamos entendendo o que se passava no nosso mundo, né? Que seria o mundo material. O Aristóteles foi o primeiro a fazer um trabalho conciso, né? Especificamente sobre a ética. A ética foi questão Aristóteles que criou, e ele dizia que existia duas coisas, que era a forma que seria o corpo humano, ou o corpo de um objeto, ou o corpo de uma planta, ou o corpo de um animal, que seria a forma, e a matéria, que forma para ele não é a mesma coisa que matéria. Para ele, forma é o formato de fora, externo, e a matéria seria a essência. Ele dizia que os humanos possuem a mesma
a mesma forma, porque são razoavelmente parecidos, então eles são da mesma espécie, então teriam a mesma forma, só que eles são de forma essencial, da forma da essência, então seria que caramba! Ah, tá. Matéria, no caso, eu chamava de matéria, a essência, seriam totalmente diferentes. Cada humano teria uma essência diferente, uma matéria diferente de todos os outros, porque cada um tem uma essência totalmente diferente. Então, para ele, isso era distinguível, não poderia ter um igual ao outro. Igual o corpo, que pode ser, por exemplo, gêmeos, tem um corpo igual ao outro, né? É uma forma igual a outra, mas de forma de matéria, para ele era diferente. Outra coisa que ele vai classificar, ele vai ser uma espécie de Darwin, né? Bem antes do tempo de Darwin, que ele vai classificar várias plantas e vários animais, né? Isso até então não existia. Ele começou a classificar as espécies de animais, espécies de plantas. O que significa isso? Você dizer, essa espécie aqui é tal, que é parente dessa aqui, que na escala ali da escala de como pertence as espécies, né, da cadeia alimentar, enfim, né, na escala de pertencimento a gente vai colocar essa daqui porque ela tem uma familiaridade com esse daqui, essa planta aqui, ela produz isso e tal. Então ele foi o primeiro cara. Então, assim, claro que não foram estudos muito avançados, né, ele foi o pioneiro, né, 300 e pouco antes de Cristo, mas ele começou a classificar todos os animais, todos não, né, alguns animais, algumas plantas, né, e acontece, então vai ser mais essa questão sensitiva, né? Vamos dizer que ele é um cara bem materialista. Ele é um cara que ele acredita se ele puder tocar e ter a compreensão de, bom, eu posso tocar, então isso aqui é real. Não posso dizer que não é. Já se uma coisa não é visível, não é perceptível, sabe? Não é perceptível, é uma coisa imaterial, ele já diz, bom, pode até ser, mas para eu dizer que sim, para poder confirmar e bater o martelo, eu tenho que poder confiar no que eu estou vendo. Então, ou no que eu estou sentindo, ou no que eu estou cheirando, ou no que eu estou degustando, ou no que eu estou ouvindo. Então ele vai precisar dizer, por isso que ele diz que esse é o mundo dos sentidos, que é um mundo onde você pode comprovar através dos sentidos. E ele vai dizer que o mundo material, o Aristóteles vai dizer que o mundo material são expressões das nossas próprias essências. Então, nós somos nossa essência. Nós agimos de acordo com a nossa essência. E aqui tem uma parte, cara, se vocês verem aqui, o livro é curto, mas eu marquei bastante coisa. Tem uma parte aqui que eu achei interessante para poder deixar registrado nesse vídeo aqui, que ele vai dizer assim, ó, que existem 4 formas de você entender que algo é real, que algo é palatável, que algo ali é concreto, né? De compreender a sua volta. Ele dizia que existiam 4 teorias. A primeira era a causa material, que é uma escultura. Por exemplo, vamos dizer que o exemplo seja uma escultura, que no caso o objeto analisado pelo Aristóteles. Ele vai dizer assim, a causa é uma causa material, porque é uma escultura é material, porque é feita de mármore, e mármore é um tipo de material. É um tipo de material do qual as esculturas são feitas, assim como bronze, argila e madeira. Então, é material. Se você é material, bom, um ponto para ele. Essa causa vai examinar a matéria, né? Material, óbvio. Depois ele vai passar para o segundo estágio, que é a causa formal. Com certeza é uma escultura. Por quê? Porque reproduz a silhueta de uma mulher. E esculturas de figuras femininas são usuais. Essa causa analisa a forma, né? Formal, forma, o próprio nome já explica, né? Então, no sentido de essência do objeto. Ele vai para a terceira forma de identificar se algo é real, que é a causa eficaz. Que ele vai constatar, é realmente uma escultura. Por quê? Porque foi concebida por um artista especializado em produção de formas plásticas com volumes e relevos. Um escultor. Ou seja, foi produzida por um escultor, foi. Então, mais um terceiro ponto aí. Então, a causa da eficácia determina como algo é levado a existir, né? Porque só existiu o bronze, só existiu a madeira, só existiu o ouro, não significa que vai existir uma escultura. Então, é necessário um produtor, um escultor, alguém que faça aquilo ali se transformar, ter uma forma, né, que seja diferente da forma original dela. No caso, ele foi formada a imagem de um ser humano, né? E a causa final, que de fato, ele vai dizer que de fato é uma escultura, porque está decorando a casa de uma pessoa. E é essa a função das esculturas: enfeitar ou impactar a vida de alguém com arte, beleza e sensibilidade. A causa final
é a que determina o propósito de algo. E qual o propósito dessa escultura? É embelezar, é fazer a casa ficar ali, ter um tema específico, né? Ter um tipo de cultura ali sendo aparentada, sendo mostrada, um tipo de corpo ali sendo mostrado, um tipo de objeto, um animal. Então, é fazer ele ter uma eficácia. Qual é a eficácia de um objeto? De uma escultura, no caso? Embelezar, né? Mostrar ali, decorar o ambiente. Então, ele vai dizer que são as 4 formas de se identificar, que é a causa material, vai examinar a matéria, realmente, isso aqui é uma escultura porque ela é feita de mármore, e mármore são feitos esculturas são feitas de mármore também. Causa formal, vai analisar a forma. Bom, isso aqui tem a silhueta de uma pessoa, então realmente pode ser considerado real. A causa eficaz, que foi feita por alguém, uma eficácia ali, né? Tipo, alguém fez, um escultor, no caso. E a causa final, que é o propósito. Ele tem um propósito? Tem, que é estar embelezando, decorando, enfeitando o local. E ele também tem uma questão sobre as virtudes morais. O que ele pensa sobre a moralidade? Ele vai dizer que o surgimento da filosofia se dá no momento em que a humanidade deixa de confiar nas narrativas mitológicas e passa a valorizar argumentações racionais ao tentar explicar o mundo, a natureza e as relações humanas. É uma transição gradual entre um mito, que é chamado um mito, e o logos. Né? O logos significa razão, conhecimento. Então vai mudar do mito para o logos, como eu falei que aconteceu desde o Sócrates, né? Que vai mudar aquela ideia do conhecimento como uma coisa sobrenatural, uma coisa metafísica, e vai mais para os estudos da compreensão humana, da ação humana em si. Né? Então vai sair do metafísico e vai para o físico. E qual é a aspiração humana para o Sócrates, para o Aristóteles? O que o Aristóteles diz que nós humanos temos que conquistar? Qual é o nosso objetivo aqui? Bom, pode parecer um pouco clichê, né? Mas para a época dele não, porque foi há muito tempo atrás e muita gente se baseia nele ao falar isso, mas ele dizia que o objetivo, o que se deveria conquistar, né? Que a humanidade mais devesse querer conquistar seria a felicidade. Mateus, mas felicidade, cada um interpreta a felicidade de uma forma, né? Então, é o que eu acho. Só que para o Aristóteles, ele vai dizer que a verdadeira aspiração humana é a conquista da felicidade. O que é a felicidade para ele? Bom, ele vai dizer que é um meio... a felicidade, na verdade, foi apontado como ela relaciona as virtudes morais. Fazendo que em sua obra ética, ele sublinha que o objetivo da ética é desvendar o sentido da vida. E qual seria esse sentido? Para Aristóteles, ser feliz, como eu disse. De acordo com o ex-aluno de Platão, o Aristóteles, a felicidade é o bem supremo e um propósito perseguido por toda a humanidade. E como atingir a felicidade? Através de virtudes. Aqui que ele vai dizer como conseguir a felicidade, através de virtudes. O filósofo pontua que as virtudes exigem uma conduta que combina escolha e hábito. Assim, a escolha pelas virtudes, você escolher ter uma virtude ali, pede um comportamento equilibrado também. O que significa que, o seguinte, é um meio termo entre duas reações que significam entre duas reações que são elas a total indiferença e a extrema gentileza. Então ele vai dizer assim, né, o que ele quer dizer com isso? Que a felicidade, na verdade, é você buscar virtudes, buscar o conhecimento filosófico, buscar o saber. Para ele, isso é felicidade. Está em constante busca pelo saber. E o que ele diria ali, mais ou menos, como um ser humano virtuoso, né? Seria alguém que não fosse extremamente frio, apático, uma pessoa que não se importa, uma pessoa que está alheia, e não é uma pessoa muito amigável, muito gado ali, de estar sempre querendo uma coisa que a despreza, está sempre tentando impressionar alguém que a despreza. Então, ser faz tudo para aquela pessoa que você não gosta de você. Então seria mais ou menos isso, você não ser tão frio, mas também não ser tão apegado, né? Então vai dizer assim, dessa forma, quando um homem virtuoso se relaciona, por exemplo, com outra pessoa, ele não deve se revelar frio nem distante. Mas, por outro lado, também não podemos demonstrar atenção excessiva a ponto de parecer servil. Servil seria uma espécie de escravo aí, né? O comportamento ideal é a amabilidade, ou seja, uma maneira cortês de agir sem derrapar a subserviência. A subserviência é mais uma forma de escravidão ali. Então, o segredo da felicidade. O objetivo da ética é descobrir a propósito da vida. O propósito da vida é ser feliz. E para ser feliz é preciso viver de maneira virtuosa. Ele vai dizer assim, uma frase de Aristóteles.
A felicidade é o melhor, mais belo e mais agradável dos bens. O que é a felicidade? É a busca por conhecimento, a busca pela virtude. Beleza, galera? Então, o que ele pensava sobre governo? Ele dizia que o governo, na verdade, a melhor forma não era uma democracia, mas uma politeia. A politeia é um modelo que prevê um grande grupo de pessoas governe para todos. Aí ele vai falar a diferença aqui de uma monarquia para uma tirania, para uma aristocracia, para uma oligarquia. Vocês devem saber a diferença. A monarquia é um rei, um imperador lá. Tirania, uma pessoa que se coloca no poder, só ela manda ali, né? Não tem muito a ver com monarquia, que já é uma coisa que a monarquia diz que existe ali uma linhagem de sangue que é sagrada e tal. Já a tirania já chega com meio da força e pronto. A aristocracia, que é o pessoal mais rico, né? A oligarquia, que é um governo de poucos, comando de poucos ali, e a democracia e a politeia. Mas, Matheus, democracia e politeia, qual é a diferença? Bom, a democracia vai dizer que é um governo em maior número, os governantes em maior número podem respeitar as particularidades do cidadão. Já a politeia, o governo não fica nas mãos de poucos, e os interesses dos cidadãos são considerados. É o melhor modelo de governo. Então, eu vou dizer que a politeia é o melhor modelo de governo, que é um governo na mão de muitos. Vai dizer assim, que a base de um Estado democrático é a liberdade. Então, assim, como ele entendia, né, a beleza das coisas, a forma das coisas, ele dizia era comum na Grécia Antiga que predominava, né, era o naturalismo, que se dizia que era belo, era o naturalismo, que é uma atitude artística que pretendia reproduzir a realidade. Então, o que era beleza na época? Mas era o corpo da mulher, era o corpo do homem, era uma coisa abstrata, era um desenho ali de anjos, de iluminação, de um paraíso ou do inferno. Não, quer dizer que o realismo ali, você tentar algo mais próximo da realidade possível, para eles era o que fazia algo ser bonito, algo ser belo naquela época. Então, vamos passar para o próximo aqui. Próxima questão. Os especialistas em filosofia grega reiteram que ele foi um dos primeiros filósofos a traçar elementos da psicopatologia, ao destacar que confusões entre memória e imaginação poderiam causar desequilíbrios emocionais. E nisso ele estava certo, porque realmente já foi constatado pela psicologia moderna de que muitas das nossas lembranças, que nós pensamos e não lembramos exatamente como é, na verdade as memórias são muito vagas. Elas pegam os momentos mais interessantes, mais marcantes, e outros ela já vai esquecendo, já vai moldando, vai dissolvendo ali. Então, quando a gente lembra de um fato que aconteceu há bastante tempo, nós não lembramos exatamente dele como ele aconteceu. Porque vão ter alguns furos que não foram tão interessantes para a mente manter guardado e ela vai apagando. Então fica só as partes mais importantes. Mas Matheus, eu me lembro de tudo exatamente, passo a passo. Você acha que lembra? Na verdade, essas pseudo-lembranças que são colocadas nesses buracos, elas são, na realidade, imaginação. Elas são a sua mente, quando você precisa lembrar daquilo, ela vai colocar alguma coisa parecida, alguma coisa próxima, então você vai lembrando. É comum, assim, ter uma discussão entre pessoas, falar, pô, mas você lembra daquele dia que aconteceu isso? Eu lembro. Pô, mas aí depois aconteceu isso? Outra pessoa, não, você não lembra, não. Mas foi assim? Não, foi assim, foi parecido. Em vez de acontecer assim como você falou, foi assim. Aí a outra pessoa, não, eu lembro que foi assim. Então, por quê? Pode ter sido marcante para aquela pessoa e ela realmente memorizou. Mas para você não, e você está colocando aí, na verdade, uma imaginação. Tem um buraco ali que precisa ser preenchido. E para o cérebro ele te colocar o mais próximo da fidelidade possível, ele vai te entregar, vai tapar aquele buraco ali com uma coisa parecida, próxima, mas que não é exatamente aquilo, né? Então, uma coisa que ele falou aqui sobre a psicologia já era uma verdade que foi um fato constatado, né, pela psicologia moderna. Ele vai dizer que a sabedoria deve ser uma combinação de inteligência com conhecimento, ou seja, inteligência mais conhecimento é igual combinação, é igual sabedoria. E quem me conhece aqui sabe que eu não acho que inteligência e conhecimento realmente não seja a mesma coisa. Acho que são coisas diferentes mesmo. Você ter conhecimento não significa que você é inteligente, né? Então, assim, a sabedoria realmente, a pessoa sabe, uma pessoa que tem a inteligência, né? Que é a forma de
de você raciocinar rápido, de você conseguir prever ali reações, prever o que vai acontecer, como se fosse uma intuição ali, absorver o conhecimento e realmente guardar, né? Totalmente diferente do que só você adquirir conhecimento. Então, para ele, sabedoria é isso, um misto dos dois. E o que acontece? Vai ter uma diferenciação aí que o Platão, na verdade, o professor dele, ele é empirista, ele é mais do método empírico. E caraca, eu tô confundindo direto esse nome dele, hoje tá difícil gravar vídeo. Tô confundindo o nome, que tá horrível. Então o Platão vai ser um cara que ele tem um pensamento empírico, já o Aristóteles vai ter um pensamento racionalista. Né? Racionalista, que como o Descartes, o Immanuel Kant, e já os empiristas são John Locke, David Hume, que vai ter uma grande diferença. Porque para os racionalistas, há uns conhecimentos inatos ali, e para os empiristas, eles concordam com a ideia de que somos folha em branca do nascimento. Ou seja, um vai concordar que nós somos uma folha em branca e o outro vai concordar que nós temos conhecimentos já que adquirimos no externo. Outra coisa interessante também são os filósofos Santo Agostinho e Outra coisa interessante também é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, que eles são o quê? Escolásticos. Eles são da filosofia da vertente escolástica, que foi o quê? Muito tempo depois de Aristóteles, veio o cristianismo e veio a religião cristã. E o que o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho fizeram? A escolástica, que foi o quê? O cristianismo, a ideia cristã, a crença cristã, junto com a filosofia grega da era clássica. Então, eles usam muito como base o Aristóteles. Então, o que eles fazem? Eles dizem que o Aristóteles não era contra ou a favor do cristianismo e tal, não poderia ser considerado contra ou a favor do cristianismo, porque ele veio de uma época antes do cristianismo. Então, ele não poderia ser considerado contra, a favor, discordando, concordando. Então, ele pode ser usado para praticamente tudo que veio depois dele. Então, esses dois filósofos, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, eles vão dizer que o Aristóteles é uma base que pode ser usada ao cristianismo com os ensinamentos cristãos, com o raciocínio do Aristóteles. Então eles vão dizer que para podermos entender o que é o sobrenatural, o que é o divino, podemos usar muitos métodos que o Aristóteles ensinou, que é a constatação, dedução, versatilidade de você pegar vários elementos ali. Bom, isso aqui existe, isso aqui comprova que isso aqui existe, isso aqui comprova que isso aqui existe. Então ali você tem um raciocínio montado para poder provar alguma coisa. Então vai ser chamado de escolástica, que é uma união da fé cristã mais o método de investigação, de raciocínio da Grécia Antiga, do período clássico. Então vai dizer assim que eles tentam fundir o pensamento, tentar conciliar a Bíblia e a razão por meio do legado aristotélico. Então o que acontece? Vai depois vir o Renascimento, depois de 1500 mais ou menos, ele vai ter o Renascimento, depois Santo Tomás de Aquino, muito depois de Aristóteles, né? Vai ter o Renascentismo, o Renascentismo, né? Que acontece? As questões como a natureza do universo passam a interessar menos, ou seja, o sobrenatural vai passar a interessar menos, e o que vai interessar mais é a natureza da mente humana, né? Isso aí o Aristóteles já tinha feito na época, mas depois, né, ficou meio que parado e tal, e depois o Renascimento vai voltar com essa ideia de entender mais o humano do que o divino. Né? O racionalismo, aliás, é a principal semente do iluminismo, que vai vir depois do iluminismo, que é um movimento que se espalhou na França no século XVIII, ou seja, nos anos 1700. Defendendo o pensamento autônomo, a importância da ciência e o fim das crenças que eles diriam como irracionais. Então, assim, escolástica, vamos deixar claro aqui, é uma filosofia medial que tentava racionalizar a crença em Deus e na imortalidade, né, como o legado ali no Aristóteles e um pouco no Platão também.
E aqui vai estar escrito: os ensinamentos de Aristóteles foram preservados durante a Idade Média por obra de São Tomás de Aquino, que era um pensador italiano na teologia da Universidade de Paris, na França, e um dos mais conhecidos filósofos medievais cristãos. Aquino conseguiu conciliar essas contradições ao propor que Deus, de fato, havia criado o universo, mas fizeram algo mais, atribuíra infinitude a esse universo. Com essa linha de pensamento, Aquino conseguiu realizar uma dupla façanha: sustentar o dogma religioso e, ao mesmo tempo, concordar com Aristóteles. Permitir que razão e fé caminhassem juntas. Esse foi o principal intuito de Aquino, declarado santo pela Igreja Católica no século XIV, nos anos 1300. Sua obra máxima, Suma Teológica, tenta estabelecer as provas da existência de Deus, uma vez que a fé dissociada da razão não interessava os filósofos cristãos. Então ele vai dizer assim: bom, não só o método aristotélico sozinho ele é interessante, né, porque ele foi criado há 1700 anos atrás, né, não existia cristianismo e tal, então ele está desatualizado, ele não pode nos ensinar algo que hoje já tudo mudou, que não era igual na época dele, e também não podemos pensar o cristianismo só puramente pelo que também foi ensinado há muito tempo atrás. Então ele pega a forma de interpretar, de deduzir do Aristóteles e funde ao cristianismo para tentar decodificar ali o que poderia ser declarado como fake, como realidade e tal. Então esse foi o verdadeiro trabalho do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Essa especulação filosófica e teológica é chamada de escolástica, isso aí, já expliquei. Temos mais um ponto que eu marquei aqui. O Aristóteles também alcançou o mundo islâmico. No século VII, nos anos 600, na verdade, os registros do filósofo grego foram traduzidos para o árabe e ganharam prestígio entre os orientais, como o Avicena, entre 980 e 1087. No século IX, que marca o início da escolástica, todas as ideias aristotélicas foram agrupadas em obras que são conhecidas até hoje como Ética, a Nicômaco e Organon, ou seja, tanto no mundo cristão quanto no mundo islâmico, já haviam a utilização da base aristotélica ali como uma forma de, como eu disse, né, de investigar, de produzir ali pensamentos racionais sobre realidade, sobre o que não era realidade, que era só suposição, né? E como eu disse aqui antes, né, só para massificar, né, para ficar tipo uma aula bem registrada aqui, né, com um resuminho, o pensador grego estabelece, que é o Aristóteles no caso, que o propósito da vida é ser feliz e que isso só pode ser consumado diante da autorrealização, da contemplação filosófica e da possibilidade de se viver pautado em virtudes. Então, você viver pelo conhecimento, pela filosofia, autorrealização, que é você adquirir mais conhecimento e evoluir através disso, e viver com virtudes, né? Ser uma boa pessoa. Isso para Aristóteles era a felicidade, que era o que mais a humanidade buscava. Então, só para poder massificar, já foi tudo explicado aqui, né, de forma rápida, né, mesmo que o vídeo esteja longo aí, e eu esteja um pouco devagar hoje, né, eu estou falando, me perdendo aqui no raciocínio algumas vezes, mas eu vou fazer tipo um resuminho, né, de algumas coisas importantes. Bom, aqui, galera, para quem realmente quer massificar, quer gravar na mente mesmo, né, memorizar. Ele negou as teorias de Platão, que eram aquelas que eu expliquei, do mundo das ideias, e sistematizou o conhecimento em diferentes áreas, como biologia, política, metafísica, lógica, astronomia e retórica. Lembrando que o Aristóteles ele não negava a metafísica, tá? Ele só dizia que nós não víamos para essa realidade com lembranças e nem com intuito de lembrar algum dia daquela outra realidade, e que esse mundo não seria cópia do outro mundo. Ele realmente entende o mundo metafísico como coisas ali que, como por exemplo as forças da natureza, a própria natureza em si e tal, né? Até Deus, que ele chama de um motor que locomove o mundo. E ele vai fundar uma escola em Atenas chamada Liceu. Aqui são só alguns resumos, tá? Só um pequeno apanhado aqui geral para lembrar. Fundou o Liceu, que é uma escola, uma academia que ele criou lá. E o conceito de silogismo aristotélico tem como raiz o método socrático. O que era o método socrático, né? O que ele pegou do Sócrates ali,
gravou do Sócrates e, né, evoluiu ali para o método dele. Que o Sócrates tinha o método socrático, que também era chamado de método dialético, que era baseado em experiências que podem se confirmar ou não, gerando uma conclusão que se afirma como verdade universal. Então, o que o Sócrates, qual foi a conclusão que o Sócrates chegou, né, que da dialética dele, que era uma verdade, ela pode ser comprovada, um pensamento, uma conclusão, pode ser comprovada a partir do momento em que nós debatemos aquilo. Você vem com uma versão, eu venho com outra versão do que eu acho real, do que você acha real. Nós trocamos aquela ideia, nós debatemos, e aí você vai me dizer coisas que eu não sabia, eu vou dizer coisas que você não sabia. O que eu não sei, eu vou perguntar o que é aquilo e por que aquilo acontece, você vai perguntar por que aquilo acontece, e aí nós vamos entender coisas novas e vamos gerar outras perguntas, e nesse diálogo, se chama para ele a dialética, vamos chegar a novas conclusões que pode ser considerado como a verdade. Esse é o método platônico, o método socrático, né, que é uma das coisas que o Aristóteles vai pegar um pouco para ele também, né? E deixa eu ver se falta mais alguma coisa, só para não encerrar aqui, faltando algumas coisas aqui importantes de lembrar, tá, Beto? Coisas importantes. Então, conhecimento inato. Conhecimento inato é aquilo que você já vem com aquela informação da outra vida, né? Da outra realidade, né? Que o Platão afirmava que sim, trazemos resquícios do conhecimento que pulsam no mundo das ideias, onde nossas almas estiveram antes do nascimento e para onde deverão regressar após a morte. Ou seja, nós viemos do mundo das ideias, chegamos no mundo sensitivo e depois voltamos para o mundo das ideias de novo. Só que o Aristóteles reforça que não. O conhecimento é adquirido à medida que acumulamos experiências aqui, que são registradas pelos sentidos. A única coisa inata é a capacidade de usar a razão. Aí a razão seria realmente uma coisa inata. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo Entendendo Aristóteles, né? Um resuminho aqui sobre a vida, sobre o pensamento e sobre como ele modificou, né? Acho que ficou bem claro aí, ficou um vídeo bem grande, né? Que é o padrão aqui do canal, mas poderia colocar mais um resuminho, né? Mas como os vídeos estão sendo muito longos, eu não estou mais pensando em postar vídeos pequenos, porque vai ficar muito disforme ali, né? O YouTube ele tem uma métrica ali para poder constatar se os vídeos estão sendo bem aceitos ou não. Porque se um vídeo você assiste 40 minutos porque ele tem 40 minutos e o outro eu faço 10 minutos porque ele tem 10 minutos, o YouTube entende, espera lá, alguns vídeos ele assiste 40, outros vídeos o cara assiste 10 minutos. Então tem uma diferença de qualidade entre um vídeo e outro. Ele não tem, o algoritmo não tem entendimento de que não, um vídeo tem 40 minutos e o outro tem 10. Não, ele entende que as pessoas assistiram 40 minutos um e assistiram 10 o outro. Então, por isso que a maioria dos youtubers tem uns vídeos bem próximos ali, a duração bem próxima ali, para não ocorrer esse tipo de interpretação equivocada do algoritmo. Beleza, galera? Então é isso. Espero ter ficado bom, espero que tenha gostado. Eu estou um pouco disperso hoje, mas tá aí um ensinamento sobre Aristóteles, né? Então dê um like aí se puder. E já compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreve no canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fui!